Glória a Deus, é isso aí, a gente está lá em Ribeirão, povo feliz, igreja feliz, nosso Deus é feliz, aleluia, quem é feliz diga amém. Glória, não pode dar, eu espero que todo mundo esteja na igreja, não me assistindo, entendeu? Mas se porventura você ficou em casa, vai ver depois, isso aí. Um beijo para o nosso pessoal de Ribeirão, que é o povo bom, aleluia. Glória a Deus, posso para a palavra? Segunda Reis, abre aí comigo. Bíblia, eu falei lá na igreja que eu estou preparando uma série que você já deve ter visto uma cópia dessa série no Netflix, chamado La Bíblia de Papel. Vou fazer essa série lá, entendeu? Espero que a gente consiga migrar para cá também. Importante essa série, muito importante essa série. Segunda Reis, capítulo 20. Bom ver vocês, muita gente que a gente não vê há muito tempo, algumas pessoas novas, né? Mas a gente está feliz fazendo aquilo que Deus pediu para a gente fazer. Amém? Segunda Reis, capítulo 20, a partir do verso 1. Se você já chegou, diga amém. Se você ainda não chegou, diga misericórdia, pastor. Eu também estou chegando, aleluia. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o tema da nossa mensagem: ponha em ordem a sua casa. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse planejamento familiar, o que Deus nos mostrou nesse texto, a partir do verso 1, diz: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tinha saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Assíria, tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor a Davi, o meu servo. O tema que ficou com a gente foi planejamento familiar. E a gente não vai falar de planilha, apesar de eu gostar muito, aleluia. Sou o cara da planilha, aleluia. Né? Então assim, a gente não vai falar sobre esse tipo de assunto. A gente poderia entrar por vários assuntos, mas lendo esse texto aqui, durante a semana, a gente entende que quando a gente fala de pôr em ordem a casa, nós estamos falando de disciplina. Nós estamos falando de aprendizado. Gente, dá para aprender mais, dá para aprender maneiras melhores de fazer a mesma coisa. Pastor Hélio sempre fala aqui da bênção de Deus sobre a nossa vida, para a gente ganhar mais e trabalhar menos. Quem está comigo? Aleluia. A gente pode aprender maneiras de estar fazendo a mesma coisa e remir o tempo. Hoje, tantas ferramentas que a gente tem no natural, para que a gente possa aproveitar melhor o dia. A gente, quando fala desse planejamento familiar, a gente está falando de organização, sim. Organização de coisas naturais, sim. Sobre o controle das coisas naturais, sim. Só que eu acho que você consegue aprender tudo isso muito bem no Google. Você dá um Google lá e você aprende como fazer uma planilha melhor. O que nós precisamos é render o nosso coração a um Deus que ama com que a gente viva em disciplina, que ama com que a gente aprenda aquilo que Ele tem para nós, que ama com que nós sejamos organizados. Quantos aí amam essa igreja, que é uma igreja organizada? Sabe? Que ama com que a gente viva debaixo de um controle. A gente não tem problema em usar essa palavra com relação ao Espírito Santo, porque a Bíblia fala que aqueles que nasceram de novo são controlados pelas coisas do Espírito. A gente não tem problema. Gente, quando a gente olha para Adão, Adão não foi criado para inventar a roda. Adão foi criado para ser dirigido por Deus. Ponto. E essa é a essência do ser humano. Por que o ser humano, gente, busca tantas religiões? Ele quer ser dirigido de alguma forma. Ele só não sabe qual é o caminho verdadeiro.
E nós acreditamos que nós servimos o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. Então, gente, quando a gente fala de organizar a vida, a gente pode sim aprender a resolver problemas, a organizar as nossas finanças, a cuidar da nossa saúde, mas a gente quer começar por aquilo que Ezequias estava fazendo. Recomeçar pelo centro da nossa casa. Porque se você for pegar a vida de Ezequias, você vai ver que ele veio de um pai que trouxe idolatria para a terra. Ele trouxe idolatria para Judá. Mas o que eu acho interessante é que aqui no texto, ele ainda coloca assim, quando Isaías fala para ele, no verso, ó Senhor, lembra-te, verso 3, com fidelidade, papapá, papapá, verso 5, volte a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu pai. Ou seja, o coração de Ezequias não estava ligado somente ao seu pai natural. O meu pai natural fez isso. O coração de Isaías estava ligado ao Davi. Isaías fala, ele é o seu pai. Ele está na sua ascendência. Ou seja, aquilo que Davi fez, Ezequias estava disposto a fazer. Então, quando a gente fala de recomeçar pelo centro da nossa casa, Ezequias, ele promove uma grande reforma religiosa em Judá. Ezequias promove um recomeço para Judá. Ele começou pelo que mais importava. E aí a gente vê em 2 Crônicas, o texto é contado novamente, versículo 35 do capítulo 29, além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se restabeleceu. Se restabelecer porque estabeleceu de novo. Olha o recomeço. Ele restabeleceu o ministério da casa do Senhor. Hernando Dias Lopes, ele tem uma citação falando sobre esse texto, que ele cita, não estamos preparados para viver, nem prontos para morrer, se a nossa casa não estiver em ordem. E a gente veio aqui para dizer para o seu coração, só acaba quando termina. Então vamos aprender ao longo da nossa vida a recomeçar, porque você sabe, você já ouviu isso aqui várias vezes, que o avião ele vai saindo de rota, ele vai saindo aos pouquinhos. É preciso pequenos reajustes, diga pequenos reajustes, para que não seja feito grande reajuste. É necessário pequenos reajustes ao longo da nossa rota, para que a gente não se perca. E aqui a gente vê justamente isso, não estamos preparados para viver, nem prontos para morrer, se a nossa casa não estiver em ordem. Então vira para 75 pessoas ao seu redor e diga, põe em ordem a tua casa. E às vezes a gente já está acostumado com um monte de coisa, né? Ah, já sei fazer família, eu já sei como que é. Ah, eu já sei qual é o papel do marido. Já sei o que vão pregar. Já sei fazer igreja, já sei servir a Deus, eu já sei, cheguei aqui no Somar, já sei tudo que eu tenho que fazer. E às vezes a gente entra no automático, no mecânico, eu já sei fazer, eu já sei o que é o plano de Deus para a família. Só que a gente tem que sair do automático, do eu já sei. Uma das coisas que eu aprendi, quando eu sento para ouvir uma pregação, eu tenho que sair do eu já sei. Porque muitas vezes você vai ouvir um versículo que você já ouviu várias vezes. Você está 10 anos, 20 anos ouvindo essa palavra maravilhosa. Mas eu venho aqui para te falar, não se acostume. Eu amo voltar para aqui para Tijuca, sabe? Toda vez que a gente volta, Deus me traz esse renovo de me lembrar de onde Deus me tirou e onde Ele me colocou. Da palavra que tem me fortalecido. Então não se acostume com os seus pastores, não se acostume com a sua família, não se acostume com a palavra de Deus e não se acostume em meramente ouvir que Deus faz milagres. Porque Ele faz milagres, porque Ele é a verdade, sabe? E a gente vai ficando nesse automático mesmo, não está tudo bem na minha casa, não deixa esfriar não. E com o nosso próprio relacionamento com Deus, quantas vezes a gente vai descendo e perdendo esse primeiro amor que a gente tem que sempre estar trazendo à tona. Gente, nós precisamos ser apaixonados por Jesus até o fim. Todos os dias. Todos os dias. E eu percebo em mim, quando está começando a baixar esse ideal, eu falo, você tem que fazer alguma coisa, vai, levanta, faz alguma coisa, porque tem que ter paixão. Os nossos olhos têm que brilhar para o Senhor. E você sabe que quando os nossos olhos brilham para o Senhor, os nossos olhos vão poder brilhar um para o outro, porque Deus ama quem está do nosso lado. Às vezes a gente tem problema um com o outro, né? Não, só acontece lá em Ribeirão, que no Rio, eu esqueci, que no Rio não acontece não, problema de relacionamento é só lá em Ribeirão. E a gente vai ter dificuldades de relacionamentos. Nós somos pessoas diferentes,
Somos sim a imagem e semelhança de Deus, mas temos características diferentes. E o inferno está aí, ele não está de bobeira. Ele quer ver a nossa família, a nossa casa, a igreja quebrada. Só que a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Então, mesmo que o inferno se levante para quebrar, nós temos um Deus, que é aquele que restaura, constrói e nos prepara para passar pelas adversidades. Então, se a gente está fazendo o dever de casa, do tempo no secreto, é o ano de encontrar o nosso lugar secreto. Se a gente está fazendo o nosso dever de casa, de estar sendo reabastecido, edificado em Deus, a gente vai conseguir lidar dentro de casa, dentro da igreja, em amor, porque é assim que Deus trata. Uma das coisas que Deus ministrou no meu coração no decorrer da minha jornada: Deus não ama mais a mim do que ama a Cris. Deus não ama mais a mim do que ama o Rafa. Se precisar me corrigir porque eu tratei ele mal, Deus vai me corrigir. Deus ama. Deus tanto amou o mundo que Ele deu o Filho. Ele ama. É o caráter de Deus. E aí a gente se relaciona no secreto com esse amor maravilhoso. E a gente entende, recebe, percebe esse amor. E dentro de casa, a gente começa em casa, depois vai extravasando. Esse amor que é tão lindo. Então nós temos que nos preparar para agora. Tem algo que cabe a você nesse tempo. E ninguém vai fazer igual a você. Se você não fizer, Deus vai levantar outras pessoas, porque a obra de Deus vai ser feita. Mas eu não quero perder o privilégio de cumprir o que Deus me chamou. Eu sei que eu não vou cumprir todas as coisas, porque eu já perdi tempo. Eu sei que algumas coisas eu já disse não para o Senhor, mas eu decido que aquilo que eu me comprometer a fazer, que eu colocar a mão na massa, que o Senhor me chamou nesse tempo, eu vou fazer. O Senhor me chamou, o que o Senhor... Eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor. Então, se prepare. Prepare a sua casa. Edifique os seus filhos. Você, marido, edifique a sua esposa. Fortaleça cada um na sua casa com a palavra. Você, mulher, seja uma mulher sábia, que não inflame quem está dentro de casa, mas que coloque o fogo mesmo do Espírito Santo na sua casa. Prepare a sua casa para a jornada, porque nós temos uma jornada. E aí a gente começa a ficar cansado, porque os problemas são muitos, porque as situações são adversas. Não canse com os problemas, o inferno quer te cansar, mas se renove no Senhor, para você correr mais uma milha e outra milha, e fortaleça quem está do seu lado para cumprir o propósito. Não há alegria em outro lugar do que esse, no centro da vontade de Deus. Vai ter dificuldade? Vai ter dificuldade, bem-vindo. Mas maior é aquele que está com a gente do que aquele que está nesse mundo. Então a gente precisa se preparar para o agora. A gente precisa se preparar para fazer aquilo que Deus está nos chamando para os próximos dias. Porque se eu não estiver preparada, eu não vou saber o que fazer, eu não vou saber como fazer. Se eu não tiver um tanque cheio de verdade, vai acabar no meio do caminho, como você vai andar? Se acabou a gasolina no meio do caminho, você vai fazer o quê? Vai perder tempo. Vai ter que buscar de algum lugar. Não era as virgens? Tinham 5 que estavam preparadas, tinham combustível para o final, tinha o Espírito Santo. Tinha 5 que não conseguiram, não estavam preparadas. A gente está falando de futuro. E quando o Senhor vier? Ele achará amor? Achará fé? Achará nós, a gente, a igreja, cumprindo o propósito, aquilo que Ele nos chamou para fazer? Prepare para hoje, mas prepare também para deixar um legado. Aqueles que estão do seu lado, há algo que Deus tem colocado na sua vida, e não torne isso banal. O dom de Deus não é banal. Deposite isso, extravase, jorre. E para jorrar, gente, é tão importante não deixar a fonte contaminar. Você sabe por que muita gente não está conseguindo jorrar? O poder de Deus, o amor de Deus? Porque no decorrer do tempo, os poços têm sido entulhados. Tantas coisas que o inferno tem feito, usado pessoas, situações, e poços têm sido entulhados. Eu quero declarar, é tempo de levantar e fazer uma limpeza na casa. Organizar situações e tirar toda a obra que o inferno tem tentado fazer. Porque Deus, a autoridade do nome de Jesus, quebra o inferno. Só que também não adianta nada ficar mandando o diabo correr no nome de Jesus, se o nosso posicionamento abre uma portona para o inferno entrar. Nós agimos no nome de Jesus declarando, mas nós agimos no nome de Jesus nos posicionando, andando em perdão, em reconciliação, recomeçando quantas vezes forem necessárias e não desistindo. E aí tem uma frase? Sua vida, sua família é um sucesso à medida que cada um se entrega ao que Deus tem. Quando cada um faz o papel, cada um vai edificar um ao outro
E aí pronto, funciona. É a família de Deus. Não quer dizer que não vai ter problema. Problema vai ter. Mas a gente vai passar rapidinho por eles. Vai aprender naquilo que a gente precisa aprender. Porque olha só, até o final, nós estamos aprendendo. Nós estamos aprendendo. Sempre tem algo para a gente aprender e fazer diferente. Isso fala de humildade. É isso aí. Outra coisa que Ezequias fez: organize sua família para adorar a Deus. Isso é planejamento familiar. Você pensa nos seus filhos, você pensa em como a sua esposa vai responder uma situação. O que você tem dado de combustível? O que a gente tem dado de combustível dentro da nossa casa? Então a gente precisa organizar a nossa família para adorar a Deus. Tem que ser princípio. Sabe o que Ezequias fez? Uma das coisas que ele fez foi restabelecer, foi trazer de volta a celebração da Páscoa. Algo que estava esquecido, que era primordial, que Deus falou: isso vai ser memorial para vocês para sempre. Se esqueceu. E aí Ezequias traz de volta a celebração da Páscoa, nos fala do que aquilo que aponta para a obra consumada de Cristo. Não tire os olhos da cruz. Não deixe a sua família tirar os olhos da cruz. Não deixe a sua família tirar os olhos daquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário por mim e por você, do amor de Deus. Pastor Hélio ministrou aqui na quinta-feira retrasada, falando sobre a importância de nós entendermos o amor de Deus por nós. E se nós entendemos o amor de Deus por nós, a gente começa a praticar. E se a gente começa a praticar, a nossa casa é abençoada. É abençoada. Sabe, a gente às vezes rouba esse tempo do nosso relacionamento com Deus pelas coisas que a gente vai tolerando na nossa vida. Essa coisa que a gente tem conversado. Eu estava vendo aqui, quando Deus fala em Apocalipse sobre a igreja de Tiatira, e ele fala: vocês toleram essa Jezebel que se diz profetiza. Ela não era, mas parecia que era. Tem coisa na nossa vida que vai roubar a nossa atenção da gente adorar a Deus, porque parece que é de Deus, mas não é. Por isso o apóstolo Paulo diz para a gente: eu oro para que os olhos do vosso coração sejam abertos, para que vocês possam discernir, para que vocês possam perceber, porque o que Deus quer com que você experimente, com que a sua casa experimente Deus. Então nós precisamos planejar isso na nossa vida. Sabe, a gente não planeja vir no encontro, a gente não acontece, está passando aqui na frente e entra. A gente planeja, a gente faz uma decisão: todo domingo eu vou para a igreja. Quinta-feira eu venho para a igreja, quarta-feira eu venho para a igreja. E não importa, gente. A gente tem um encontro lá quarta-feira, um encontro de oração, e não importa se não aparece ninguém, a porta está aberta. Eu fiz um compromisso no meu coração com Deus, uma coisa que Deus me pediu: abra a porta para o meu povo orar. Porque igreja não é estabelecida só na palavra, é palavra e oração. Se é palavra e oração, a porta tem que estar aberta. Eu já tive culto e eu fiquei sozinho lá, orando. Mas é um compromisso do meu coração, é um compromisso no seu coração de planejar aonde você quer que a sua família chegue diante da presença de Deus. E para isso, Ele vai te dar as estratégias. Você sabe que todas as batalhas que Israel lutou, elas eram todas diferentes. Deus às vezes não usa as mesmas estratégias. Ele tem o mesmo alvo, mas as estratégias são de Deus. Vai te dar as estratégias corretas para que a sua família possa encontrar esse lugar secreto, esse lugar da presença de Deus dentro da sua casa. Olha, a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos não são riquezas materiais. É muito bom se a gente conseguir deixar algo material para o nosso filho, não é verdade? Mas muito melhor é deixar a nossa fé em Deus. Você é aluno da Atos, primeiro ano, Fundamentos da Fé 1, Fundamentos da Fé 2. Fé é viver em total união com Deus, na dependência dEle para todas, união total. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então nós precisamos planejar a nossa família para viver pela fé, para acreditar na presença de Deus, para acreditar na palavra de Deus e para acreditar no poder de Deus. Nós cremos num Deus que é poderoso, amém? Então nós planejamos isso para a nossa família. Uma outra coisa que a gente quer falar aqui, Provérbios capítulo 13, verso 22, olha só que interessante. O homem bom deixa herança aos filhos dos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Não deixa herança acontecendo do nada, né? Recebi, joguei na loto, aleluia, deixa eu olhar, aleluia. Quem vai dizer amém aí, aleluia.
Aconteceu, pastor. Claro que tem situações que acontecem, mas geralmente você trabalha para isso. Geralmente você se planeja para isso. Mas olha só que interessante, porque a palavra herança ali no hebraico, ela tem o sentido de uma ocupação ou de um posicionamento. Uma das melhores coisas que podemos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos é como eles ocuparão e tomarão posse daquilo o que Deus tem para eles. A pergunta que eu quero fazer é essa aqui: para que tipo de vida a gente tem se preparado? Para que tipo de vida a gente tem se preparado? Você tem preparado a sua família para experimentar o que Deus falou com você? Olha só a responsabilidade, principalmente nós como pais, porque geralmente Deus coloca algo no nosso coração e a gente tem preparado a nossa família para aquilo. Isso é uma responsabilidade muito grande, gente. Então, o que a gente tem que fazer? Recomece pensando em como Deus tem sido ou não o centro da sua vida familiar. Então essa é uma mensagem reflexiva, para a gente pensar. Eu volto para casa e deixa eu ver em que áreas da minha casa Deus não tem sido o centro, onde eu tenho mandado e Deus tem ficado de lado, batendo na porta, dizendo: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu venho e ceio com você. Então é algo que nós precisamos refletir. A segunda coisa que a gente quer trazer aqui está lá no verso 20, 2 Reis, capítulo 20, no verso 20, já no finalzinho da história de Ezequias, nos mostra algo importante, porque diz assim: quanto aos demais atos de Ezequias e a todo o seu poder, como fez o tanque e o aqueduto e trouxe água para dentro da cidade, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Quando a gente leu lá no início do capítulo 20, você vê uma palavra de Deus: vocês vão lutar contra os assírios, mas vocês vão vencer os assírios. Eu vou vencer os assírios. Vocês vão experimentar a vitória. Quem diz isso? Amém, é isso aí. Amém, dois amém ali, aleluia. Glória a Deus, diga amém. Diga, glória. Glória a Deus. Deus falou para Ezequias: Ezequias, você vai vencer. Aí você acha que Ezequias foi para o trono, sentou e dormiu. Quando os assírios vieram, Deus deu uma estratégia para eles: escondam as fontes que estão do lado de fora e faz um aqueduto, para que vocês possam estar supridos dentro das muralhas. Então foi necessário um planejamento anterior, gente. Olha só como é que Deus dá estratégias para nós, como é que Deus dá estratégias familiar. E aí você tem ali o tanque de Siloé. O tanque de Siloé veio justamente nessa época. A palavra Siloé significa enviado ou conduzido. Isso aqui já fala volume, gente. Ele se preparou sendo conduzido. Se preparar para o futuro pode se referir a planejar o futuro, a tomar decisões importantes, às vezes até fazer alguns tipos de investimento, mas o que Ezequias nos mostra é: seja conduzido. Seja conduzido. Nós somos um povo, gente, que se esquece do passado, que não nos diz mais respeito, vive alegremente no presente que Deus nos dá e se prepara com expectativa para o que Ele quer fazer através de nós. O apóstolo Paulo nos lembra: deixando para trás o que para trás fica, acabou. Acabou. O passado ficou para trás. É claro que você olha para trás e você, em determinados momentos, você lembra de boas memórias que você teve, né? Quem aí não vai se lembrar numa boa viagem que você fez, numa boa amizade que você deixou, né? Bons amigos, boas pessoas que ficaram para trás do seu caminho porque você teve que avançar. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma vida que não pertence mais, e essa vida a gente precisa deixar para trás, e a gente precisa começar a experimentar o futuro que Deus nos dá e o presente alegremente, gente, olhando com expectativa. Por isso que o apóstolo Paulo diz: olhando firmemente. O escritor de Hebreus diz: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, gente, tem um perigo da gente viver só no passado. E se a gente só vive no passado, a gente não consegue caminhar além das falhas que nos prendem. Pastor, eu nunca vou conseguir fazer isso.
Porque uma vez eu tentei e não deu certo. Aí você olha, você lembra do inventor do telefone, Graham Bell? Gente, quantas vezes o cara fez as suas tentativas? Quantas vezes Thomas Edison errou para poder acertar? Ele não desistiu. Nós não somos pessoas que desistem, quem está comigo? Nós não somos pessoas que desistem. Se a gente só olhar para o presente, a gente pode viver de maneira limitada ao que Deus ainda pode fazer. É aquela frasezinha, assim tá bom. Tem um negocinho, não, mas assim tá bom não. Esse é o perigo de viver só no presente. E se a gente viver só no futuro, a gente pode estar desconectado da realidade. Então o que a gente precisa aprender? Que uma abordagem equilibrada, que reconheça o passado, se prepare para o futuro, mantendo-se ancorada no presente, é geralmente a perspectiva mais saudável. Tem gente que só vive no futuro, é ou não é? O que Deus vai fazer no futuro, que Deus vai fazer no futuro, que Deus vai fazer no futuro. Aí a gente perde a noção do que Deus está fazendo agora. Ei, Deus está fazendo coisas boas na sua vida. Deus está fazendo coisas boas na sua casa. Vamos celebrar o fato de que Deus está presente na nossa casa. Mas tem mais, alguém diga tem mais. Tem mais. Então a gente vive na expectativa daquilo que ainda pode acontecer. Se a gente for lá em 2 Crônicas, capítulo 31, agora vai lá comigo, 2 Crônicas. No capítulo 31, nós estamos falando da gente se preparar. Isso faz parte do nosso planejamento familiar. Você se prepara com a sua família para aquilo que Deus colocou no seu coração? Gente, às vezes é coisa simples. Às vezes Deus colocou um sonho no seu coração de fazer uma viagem. Coisa simples. Porque Ele quer com que você desfrute isso. Às vezes era um sonho de infância, que Deus está reativando no seu coração, dizendo para você, eu ainda não desisti desse sonho. Pode parecer muito impossível, pode parecer muito distante, mas eu não desisti. Você vai desistir? Então é nesse momento que a gente pega e fala, como é que eu vou me planejar para isso? É muito importante. 2 Crônicas, capítulo 31, verso 1 e verso 2, diz, acabando tudo isso, todos os israelitas que estavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes da deusa Aserá e derrubaram os lugares altos e os altares em todo o território de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés, até que tudo, diga tudo, tudo estivesse destruído. Depois, todos os filhos de Israel voltaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. Ezequias estabeleceu os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, vírgula, segundo o seu serviço. Ou seja, tem coisa para a gente fazer. Quando houve esse reestabelecimento dessa ordem religiosa dentro de Judá, aquela reconexão com Deus, você sabe que a palavra religião significa reconectar, aquela reconexão com Deus dos nossos pais, os deuses que os nossos pais serviram, Abraão, Isaac, Jacó, Davi. O que ele fala? Agora tem coisa para a gente fazer. Os sacerdotes precisam se organizar. Gente, Ezequias reorganizou os deveres, as tarefas para aquilo que precisava ser feito. Sabe, é hora de a gente chegar e falar, Deus vai fazer isso conosco. E Ele vai começar a colocar em ordem a nossa casa, reorganizar a nossa casa. E o marido vai precisar fazer algo, a esposa vai precisar fazer algo, os filhos vão precisar fazer algo. Deus está reorganizando, nesse recomeço, gente, Deus está reatribuindo tarefas que são da nossa alçada. O que Deus precisa fazer, Ele faz. Ele precisa de um povo disposto a ser conduzido, um povo disposto a dizer sim, um povo disposto a obedecer. Isso também significa reduzir o desperdício, gente. Parte de planejamento familiar não é só juntar para o futuro, é reduzir o desperdício. Quantas vezes a gente joga fora parte do nosso tempo com coisas que são lícitas, mas que Deus está falando, agora eu preciso que você faça isso. Eu estava lembrando, por exemplo, de quando, por exemplo, do Davi e da Priscila, que está estudando, tá? Ele quer passar por uma escola, ele quer passar por ele tem um alvo, tem que estudar no sábado.
Eu me lembro quando eu fui fazer inglês, e eu coloquei isso diante de Deus, falei, Senhor, é para a tua honra e para a tua glória. Eu tive que estudar sábado, o dia inteiro. Meus amigos jogavam bola, estava eu lá estudando. Às vezes nós precisamos reorganizar a nossa agenda para dizer, Senhor, Tu és a prioridade, o que eu preciso fazer agora? Depois você desfruta. Você não vai ralar a vida toda não, diga amém, aleluia. Deus vai te dar um caminho para que, se você precisar fazer agora, faça agora, porque lá na frente você desfruta. E não só você desfruta sua esposa, seu marido, seus filhos, as pessoas que estão ao seu redor, é para que outras pessoas possam desfrutar do poder da palavra de Deus sobre a sua vida. Não tem coisa melhor, gente, do que a gente ser abençoador. Na quinta-feira eu estava falando sobre a bênção aqui, eu estava me lembrando, esqueci de ler Gênesis. Deus vira para Abraão e fala, sê tu uma bênção. Eu falei que a bênção de Deus é um convite para você desfrutar daquilo que está no coração de Deus. Aí Deus vira para Abraão e fala assim, eu vou te abençoar, mas qual é a ordem? Sê tu uma bênção. Passa esse convite para as outras pessoas aproveitarem aquilo que está no meu coração, através da sua vida. Então se prepara, diga para duas pessoas, diga, se prepara. Se prepara, get ready, aleluia. Se prepara, aleluia. Eu quero trazer essa palavra, ser conduzido, ser enviado. Então imagina que nesse momento você tem algo para ser feito que é muito importante. Você está se preparando para o futuro e você está preparando pessoas para o futuro. Quando a gente vê aqui o rei Ezequias, ele foi um homem de Deus. Ele fez coisas extraordinárias porque ele foi conduzido pelo que Deus disse para ele. Ele começou a estruturar as coisas. Mas teve um determinado momento em que ele começou a se achar. E aí ele recebeu uma visita dos babilônicos para ver o que estava acontecendo, porque foi visto. As outras pessoas estavam falando, olha lá, está acontecendo um negócio diferente lá. E orgulho, vaidade entrou no coração dele. E você sabe que isso, a gente precisa guardar o nosso coração até o final? Porque Satanás, ele caiu. Foi isso. Ele começou a se achar. Ele queria colocar o trono lá. Olha lá, estou igual a Deus. Não, não tem ninguém que seja igual a Deus. E Ezequias falou, vem cá, vem ver o palácio. Olha só quanta coisa bonita, olha só. Olha só o que eu tenho, o que eu fiz. O princípio da queda é o orgulho. Cai. E a gente precisa guardar o nosso coração. E aí vem uma palavra, falando que os filhos dele iam ser feitos eunuco, ia ter cativeiro. E ele falou assim, boa é essa palavra, porque não vai acontecer agora. Egoísmo. É olhar para o próprio umbigo. Não vai ser agora que isso vai acontecer? Tá tudo bem. Isso não é amor. Não é olhar para o próximo. Imagina, gente, eu não conseguiria, não estou falando que eu sou, nossa, muito melhor que Ezequiel, como boa eu sou. Mas eu não imagino eu falar isso para o Daniel. Nossa, que bom que eu não vou passar por isso, mas o Daniel, para ele tudo bem, não vou estar aqui mesmo. A gente precisa olhar para o outro com compaixão. E a gente só consegue olhar para o outro com compaixão quando há humildade no nosso coração. Porque se não há humildade, a gente vai passar em cima. Se não há humildade, a gente não vai pedir perdão. Se não há humildade, nós vamos pegar o nosso troninho e vamos colocar lá do lado de Deus ou acima de Deus e achar no final que a glória é nossa, porque aconteceu. Não, se está acontecendo algo poderoso nessa terra, é porque o Espírito Santo está aqui. Porque se ele não tivesse, era só morte. O Espírito Santo habita em nós e por isso nós estamos vivos. Nós somos novas criaturas e a honra e a glória é para Ele. É para Ele que são todas as coisas. Ele é o Criador de tudo. E a gente não pode deixar. E aí a gente vê uma jornada tão bem sucedida. Daqui a pouco está, descendo ladeira. E eu tenho lido muito, sabe, sobre homens de Deus, sobre homens que andaram no poder do Espírito, homens que curaram, fizeram milagres. Eu tenho visto homens no decorrer da história da igreja que fizeram proezas no nome do Senhor. Mas teve um determinado momento que chegou alguém e trouxe uma palavra. Chegou uma influência, chegou um pensamento do inferno. A isca de Satanás chegou e pegou. E isso fez com que a pessoa começasse a descer a ladeira. Nós não podemos pegar a isca de Satanás. Não pegue a isca de Satanás. Não engula aquilo que ele quer trazer para você. Toda boa dádiva,
Todo dom perfeito vem do alto. Espere de Deus coisas boas, se reabasteça nele, prove e veja a bondade de Deus e extravase essa bondade. Não queira carregar toda a sujeira, todo o pecado, todo o mal, malignidade que já foi lançado, todo escrito de dívida, tudo que já foi lançado na cruz do Calvário, não queira carregar. Queira levar as boas novas do Evangelho. Se você foi restaurado, restaure. Se você é amado por Deus e você ame. Tenha paciência. Deus tem processos na nossa jornada. Tem coisa que não aconteceu ainda porque você não está preparado, porque a gente não está preparado. Tenha paciência com quem está do seu lado. Cada um tem seu tempo, sabe? Deus, Ele anseia pela transformação de todos. Ele traz a palavra necessária para esse tempo. Mas tenha paciência com quem está do seu lado, porque Deus é paciente com você. E no que compete a você, corra a carreira que Ele te chamou, com alegria no coração, porque é a alegria em você, porque o Espírito Santo habita em você. É hora da gente levantar a cabeça, mas não numa posição de eu me acho, eu sou orgulhoso. A gente levanta a cabeça com a humildade no coração, sabendo que Deus é por nós e a gente vai completar. E se sua família, você olha para sua família hoje e fala, está quebrado, não tem jeito, não dá mais, não tem esperança. Eu creio no Deus que faz coisas novas. Eu creio no Deus que ressuscita mortos. Eu creio no Deus que ressuscita sonhos. Eu creio no Deus Todo-Poderoso, que me deu uma família, que fez a solitária habitar em família. Deus é bom e Ele te ama demais. Não se contente com menos, porque Ele é o dono de tudo e Ele te ama. Fique de pé, por favor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Sim, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor, só Ele, só Ele, só Ele, ao Rei. Que a nossa vida aponte para Ele, que a nossa vida aponte para Ele, para sempre, para sempre. A honra, a glória, toda a força, riquezas e domínio pertencem a Ele, e o poder, oh Jesus, e o louvor ao Rei. Só mais uma vez, é para Ele, é para Ele. A honra, a glória,